Iluminando o mundo. Apagar, ligar. A gente precisa da luz. Pra você que não sabe, a maioria dos meus vídeos eu gravo à noite. Não tenho muito tempo de dia, não. Mas e se não tivesse luzes? Se eu tivesse só com uma vela aqui? Eu acredito que ia ser um pouco mais complicado, né? Pra você que é do interior, à noite você consegue ver as estrelas. Mas eu já fui no interior, e meu amigo, não sei como é que vocês conseguem ficar à noite ali, não, né? Aquele breu que eu não sei o que é que tem ali. A questão é que estamos acostumados com a luz artificial que nos é entregue todos os dias. Sem essa luz aqui eu não poderia nem estar gravando. Ou talvez até enxergando, né? Imagina no banheiro. Então, imagina uma noite nos dias de Cristo. Com certeza, nossos olhos que estão acostumados com essa luz artificial iria estranhar muito, talvez nem ia conseguir enxergar e achar tudo muito escuro, porque não tinha luz elétrica naquela época. Mas de fato, ficaríamos muito surpresos com a quantidade de estrelas que existem que não conseguimos enxergar por causa dessa luz artificial. E com certeza a gente dormiria melhor porque não ia ter nenhuma luz artificial para ficar te atrapalhando, como do celular, que te impede de ter uma boa noite de sono, pelo menos para alguns, né? Mas nesse vídeo eu quero te mostrar o que Jesus estava querendo dizer. Quando ele disse: vocês são a luz do mundo, não pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Mateus 5,14. Porque o contexto dele é diferente do nosso. Naquela época, as lamparinas iluminavam. Era usado azeite de oliva, que isso fazia ficar iluminado por muito tempo. Inclusive, eu já vi luz de lamparina. Minha avó, ela mora no interior e eu já fui várias vezes pro interior. E toda vez que eu vou, eu estranho. Sem essas luzes, com certeza, andar no quintal à noite seria um desafio. Imagina ir no banheiro sem luz. Quantas topadas na ida e na volta. Sem saber o que é que tem no banheiro ali, né? Misericórdia. Que é do interior, vem uma aranha, uma cobra. Eita, meu Deus. Por isso é importante ter uma luz na mão. E isso lembra a parábola das 10 virgens, lembra? As 10 virgens de lamparina. 5 não estavam preparadas, as outras 5 estavam. Ou seja, isso era um artigo de primeira necessidade. Todo mundo tinha que ter. Que nem a gente hoje com fogão e geladeira. Mas a lamparina não era necessariamente cara, mas também não era tão barata. Em Pompeia, o preço dela valia, por exemplo, um azer. Pra quem não sabe o que é um azer, eu expliquei isso no vídeo em que estou explicando sobre o valor de um pardal. Mas um azer não valia nada, basicamente. Ou melhor, não muita coisa, né? Valia sim, mas era pouco, porque valia cerca de 0,6% de um dia de trabalho de um trabalhador comum ali, né? Só que não é só a lamparina que é necessária, é necessário também o azeite, né? E esse era mais caro, porque em Roma, por exemplo, meio litro de azeite custaria cerca de 640 ases. Aí sim é tenso. Ou seja, a lamparina é um azer e o azeite meio litro, né? Tô falando, 640 ases. Sobre isso, o escritor romano Plínio, ele deu uma resumida sobre a importância desse produto, que ele diz assim: existem dois líquidos que são especialmente agradáveis ao corpo humano, o vinho por dentro e o azeite por fora. Ambos são excelentes, mas o azeite é imprescindível. Tu pode beber e se embriagar, mas o azeite era muito mais importante, porque sem isso tu não tinha luz, e se não tem luz, como é que tu vai andar e enxergar à noite? E aí entra a questão: ser chamado de luz do mundo era uma grande honra. E a comparação seguinte de ser comparado com a cidade edificada sobre o monte também é muito relevante, porque muitos acreditam que, ao falar da cidade que não poderia ser ocultada, se referia à cidade de Safed, que existe até hoje, que é localizada nas colinas da Galileia, cerca de 800 metros acima do mar, que era basicamente uma fortaleza nos tempos de Cristo. Ou seja, as luzes acesas que tinha nela poderia ser visto por todo mundo ali, inclusive à beira do mar da Galileia, que causava admiração e servia exatamente para a ilustração que Cristo queria dar. E é exatamente isso que Jesus está falando que devemos ser nesse mundo de trevas, portadores de uma luz que não vem de nós mesmos, vem do Senhor. Esse azeite você não pode comprar, ele é um azeite dado, é o Senhor que vai te ajudar nesse sentido. Por isso é importante você entender e querer ser a luz do mundo. Se esse vídeo te ajudou a refletir, comenta, curte, compartilha, porque outras pessoas precisam saber disso também. Se inscreve no canal e eu te aguardo no próximo vídeo. Falou, é nóis, tchau, tchau.